Olá pessoal, estamos mais uma vez no Fractal Revisa. Meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre calorimetria. A primeira parte que nós vamos estudar é sobre o calor sensível. O calor sensível é o calor responsável pela variação de temperatura no corpo. Variação, alteração dessa temperatura. Aqui eu tenho aqui como exemplo um bloquinho de gelo a menos 10 graus Celsius. E esse bloquinho de gelo, ele vai ganhar calor chegando até 0 graus Celsius. O que vai acontecer aqui? Ele vai mudar o seu estado físico? Não, ele está alterando nesse processo aqui apenas a sua temperatura. Então, quando ocorre a variação apenas da temperatura, esse calor é chamado de calor sensível. Bom, a fórmula do calor sensível, ela é o QMC delta T. QMACT. O Q, ele significa quantidade de calor. A unidade no sistema usual é cal, de calorias. O M significa massa, que é dado em gramas. O Czinho é o calor específico, que é dado a unidade em cal por graus Celsius. E o delta T é a variação de temperatura, que é dada em graus Celsius. O calor sensível também é conhecido como calor específico de um corpo. Eu posso chamar calor sensível também como calor específico de um corpo. Uma outra forma de calor que nós temos é o calor latente. O calor latente é responsável pela alteração do estado físico de um corpo. Ah, professora, então aqui não ocorre a variação de temperatura? Não. Aqui a única coisa que acontece é a variação no estado físico. Então esse gelinho aqui que chegou a 0 graus Celsius, o que vai acontecer com ele? Ele vai derreter, vai ocorrer aqui a fusão, não é? Ele vai derreter. Nesse primeiro momento que ele derrete, ele vai derreter, vai transformar no estado líquido e vai manter a temperatura de 0 graus Celsius. Então, nesse processo daqui para cá, ele apenas alterou o quê? O seu estado físico, não alterou sua temperatura. Então, nós temos aí o chamado calor latente. A fórmula do calor latente é Q igual a M vezes L, onde eu tenho que esse L é chamado de calor latente. A unidade dele é cal por gramas. Na água, o calor latente de fusão, tá? É 80 cal por gramas, no caso, fusão do gelo, 80 cal por gramas. O calor latente de vaporização é 540 cal por gramas. E o calor latente de solidificação é menos 80 cal por gramas. Então, resumindo, nós temos que o calor sensível é aquele que altera a temperatura de um corpo, mas não altera o seu estado físico. O calor latente é aquele que altera o estado físico, mas não altera a sua temperatura. Vamos aqui ver agora as fases da matéria. Nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, nós temos aqui uma movimentação ordenada das moléculas que compõem esse corpo, certo? No estado sólido, no estado líquido, nós temos uma movimentação um pouco desordenada aqui das moléculas que compõem esse corpo, mas elas continuam agrupadas. Já no estado gasoso, eu tenho esse movimento totalmente desordenado e elas estão mais afastadas uma da outra, certo? A passagem do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso a gente conhece como vaporização. A passagem do estado gasoso para o líquido, condensação. E a passagem do líquido para o sólido é a solidificação. Temos também a passagem direta do sólido para o gasoso, chamado de sublimação, ou o gasoso para o sólido, também chamado de sublimação, ressublimação, né? Aqui, pessoal, o que eu coloquei aqui? Nós temos aqui o estado, um gelinho no estado sólido, nós temos um gelinho ainda no estado sólido. Professora, o que é isso? Bom, vou falar assim, olha, eu tenho um gelo a menos 10 graus Celsius e eu quero transformar ele em vapor a 100. Ele vai simplesmente, num toque de mágica, virar gelo a menos 10 em vapor a 100? Não, ele tem que passar por todo um processo, que é o processo onde ele vai ganhar calor. Nesse caso aqui, ele vai ganhar calor. Ele vai passar do menos 10 graus Celsius para o 100 graus Celsius.
Então, tem que obedecer tudo isso que a senhora ensinou anteriormente? Sim. Se eu tenho que pegar aqui por etapa. Quando eu pego aqui do menos 10 para o zero, o que aconteceu? Ele alterou a temperatura, mas manteve seu estado físico. Então, esse calor é chamado de calor sensível. Então, nós vamos usar aqui o Q, M, C, delta T. Daqui de 0 até no estado líquido, né? A 0 graus também, o que aconteceu? Ele alterou apenas o estado físico, ele manteve a temperatura. Então, quando ele altera apenas o estado físico e mantém a temperatura, esse calor é chamado de latente. Então, aqui eu vou ter Q igual a M vezes L. Continuando o processo aqui, nós temos a água a 0 graus Celsius chegando a água a 100. Água a 0 chegando a água a 100. Então, nós temos aqui, mudou a temperatura, mas manteve o mesmo estado físico. Então, se altera a temperatura, o calor é chamado de sensível. Nesse processo, manteve a temperatura, mas mudou daqui para cá o estado físico. Ele era, no caso aqui, água, H2O, né? E virou vapor a 100 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Ele mudou a temperatura? Não, ele alterou só o estado físico. Então, aqui eu vou ter um calor latente. Mas e aí, professora? Bom, o calor que ele recebeu de chegar de menos 10 graus Celsius até 100 graus Celsius foi uma quantidade de calor total que a gente vai somar. Vai ser Q1, Q2, Q3, Q4. Então, o calor que ele recebeu foi a somatória dessa quantidade de calor, que vai ser a quantidade de calor na primeira etapa, mais o Q2, mais o Q3, mais o Q4. Então, o calor responsável para transformar o gelo de menos 10 a vapor a 100, ele é a somatória das quantidades de calor em cada etapa. Agora, nós vamos ver a capacidade térmica. A capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor pela variação de temperatura. Quando a gente fala razão, nós estamos falando o quê? A divisão, né? Da quantidade de calor pela variação de temperatura. O C, aqui eu coloco o C cortado para diferenciar. Nos livros, você vai achar apenas o C maiúsculo. Eu coloco para diferenciar do calor sensível, que é o Czinho. Então, eu tenho aqui, ó, o C significa capacidade térmica. A unidade dele é cal por grau Celsius. A fórmula que nós temos, que é C, é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Se ele varia a temperatura, significa que esse calor é sensível. Então, se eu substituir o Q aqui pela fórmula do calor sensível, quem que é calor sensível? Quem que é o quê? MC delta T. Então, eu coloquei aqui no lugar MC delta T. Se eu cancelar delta T com delta T, vai me sobrar C, M, Czinho. Então, eu tenho duas fórmulas que eu posso usar aqui na capacidade térmica. Ah, e qual eu vou usar? Vai depender dos dados. Os dados que ele te der, os dados que você vai encaixar, porque qualquer um dos dois que você jogar vai dar o mesmo resultado. O importante saber é que é o seguinte, a capacidade térmica, ela é proporcional ao quê? À massa do corpo. Se aumenta com quem tem maior massa, vai ter maior capacidade térmica. A capacidade térmica, ela é proporcional ao calor específico. Quem tem maior calor específico, vai ter maior capacidade térmica. Só que ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, quem tem maior temperatura, vai ter uma capacidade térmica menor. Ela é inversamente proporcional. Certo, pessoal? Vamos aos exercícios. Questão número 11. Um corpo de 2,5 kg é aquecido por uma fonte térmica e aumenta sua temperatura de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do corpo vale 0,5 cal por gramas graus Celsius, determine, letra A quantidade de calor recebida por esse corpo. Letra B, a capacidade térmica desse corpo. Bom, pessoal, então, de acordo com a leitura, nós temos que a massa do corpo é 2,5 kg, mas no sistema usual nós usamos gramas, então é 2.500 gramas. O calor específico desse corpo foi de 0,5 cal por gramas graus Celsius. Ele falou que inicialmente a temperatura dele era 20 graus Celsius. E ele atingiu no final uma temperatura de 80.
ele pergunta qual a quantidade de calor, na letra A, recebida por esse corpo. Se fizermos aqui a variação de temperatura é final menos inicial. Então, temperatura final 80, inicial 20. 80 menos 20, 60 graus Celsius. Para calcular o calor aqui, nós vamos usar o calor sensível, pois houve a variação de temperatura. Então, usando a fórmula do calor sensível, nós temos que Q, que é a quantidade de calor, vai ser a massa, que é 2.500, o calor específico 0,5 e a variação nós achamos de 60. Fazendo essa conta aqui, nós temos uma quantidade de calor de 75.000 calorias. Na letra B, ele pede a capacidade térmica do corpo. O que eu fiz? Eu usei a fórmula Q sobre ΔT, variação de temperatura. O Q, a quantidade de calor, nós achamos que é 75.000. A variação de temperatura, nós já achamos 60. 75.000 dividido por 60 vai dar 1.250 cal por grau Celsius. Vamos fazer mais um exercício. Questão 15. 3 cubos de gelo de 10 gramas, todos eles a 0 graus Celsius. São colocados dentro de um copo vazio e expostos ao sol até derreterem completamente, ainda a 0 graus Celsius. Calcule a quantidade total de calor requerida para isto ocorrer em calorias. Considere o calor latente de fusão 80 cal por gramas. Então, de acordo com a leitura do exercício, nós temos 3 cubos de gelo que são expostos ao sol a 0 graus Celsius. Os cubos estão a 0 graus Celsius. Quando ele é exposto ao gelo, ele derrete completamente, transformando em água a 0 graus Celsius ainda. Então, não mudou a temperatura. Cada bloquinho de gelo, ele tem 10 gramas e ele me deu que o calor latente de fusão é 80 cal por gramas. Se ele não alterou a temperatura, quer dizer que o calor é latente. Usando a fórmula do calor latente, nós temos que a massa 10, o calor latente aqui de fusão, porque ocorreu o processo de fusão do gelo, é 80. 10 vezes 80, nós temos que 800. Seria 800 calorias, mas para um bloco. Como nós temos 3 blocos, nós vamos multiplicar por 3. 800 vezes 3, 2.400 calorias. Vamos fazer mais um exercício. Questão 16. Um bloco de 40 gramas de gelo a menos 5 graus Celsius é aquecido por uma fonte térmica e transforma-se totalmente em água a 40 graus Celsius. Qual a quantidade de calor liberada pela fonte térmica para transformar o gelo em água? Considere a troca de calor entre a fonte e o gelo e adote o calor específico do gelo 0,5 cal por gramas graus Celsius, calor específico da água 1 cal por gramas graus Celsius e latente de fusão 80 cal por gramas. Então, no enunciado, ele nos deu o seguinte, que eu tenho um bloco aqui de gelo de massa 40 gramas a menos 5 graus Celsius. Ele quer transformar esse gelo em água a 40 graus Celsius. Como eu disse, ele não se transforma num passe de mágica, ele vai sofrer um processo de transformação. Então, nós vamos ver aqui, ó. Ele deu calor específico do gelo 0,5, calor específico da água 1, calor latente de fusão do gelo 80. Se eu analisar esse processo daqui para cá, ele alterou a sua temperatura. Se ele altera a sua temperatura, vamos colocar aqui em cima, ó. Se ele altera a temperatura aqui, quer dizer que esse calor foi sensível. Então, nós vamos usar aqui o que macete. Nesse processo aqui de 0 até 0, mas no estado líquido, o que aconteceu? Ele não alterou a temperatura, mas mudou o estado físico. Então, o calor aqui já é chamado de calor latente. Daqui para cá, até chegar em 40, a água aqueceu até 40. Então, ele alterou a sua temperatura. Se ele alterou essa temperatura, o que vai acontecer nesse processo aqui, ó? Nesse processo, daqui para cá. Esse calor que ele vai receber do corpo vai ser chamado de calor sensível, pois houve alteração na temperatura. A quantidade de calor necessária para que ele derreta de gelo a menos 5 a água a 40 vai ser a somatória dessas quantidades de calor. O Q1 mais o Q2 mais o Q3. Então, eu chamo esse aqui de Q1, Q2, Q3. O Q1 é o calor sensível. Então, eu coloquei aqui, ó. Q igual a MC delta T. O Q1 vai ser a massa 40, calor específico 0,5. Por que 0,5? Porque ele era gelo
e continuou gelo, e continua no mesmo estado físico aqui, ó, era gelo, continua gelo, então calor específico do gelo, 0,5. A temperatura, eu vou olhar nesse pedaço aqui, ó, ele foi daqui para cá o processo, então é temperatura final menos inicial. Então aqui eu tenho a temperatura final e aqui eu tenho a temperatura inicial. Então vai ficar aqui 0, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Quanto que era lá? Menos 5. Menos vezes menos, mais. Então, eu vou fazer 40 vezes 0,5, 20. Aqui, quando eu fiz menos vezes menos, ficou mais. 0 mais 5, 5. 20 vezes 5 vai dar 100 calorias. Quando eu pego o segundo aqui, é o calor sensível. Ou, desculpa, o calor latente, porque ele mudou apenas o estado físico, não alterou a temperatura. Então, eu tenho aqui, ó, Q2 vai ser a massa que continua 40, porque é o mesmo corpo. O calor latente, no caso aqui está ocorrendo o processo de fusão, o calor latente de fusão é 80. 40 vezes 80, nós temos 3.200 calorias. O Q3, ele alterou a temperatura, foi o calor sensível. A massa continua 40, calor específico 1, a variação de temperatura aqui é 40. Por quê? Final menos inicial, 40 menos 0, 40. Então, eu tenho 40 vezes 1, 40 vezes 40, 1.600 calorias. Então, a quantidade de calor recebida para transformar o gelo de menos 5 até 40 foi a somatória de Q1 mais Q2 mais Q3. Somando esses valores que nós achamos aqui anteriormente, nós temos a quantidade de calor de 4.900 calorias. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de transmissão do calor. Os processos de transmissão de calor são 3: condução, convecção e irradiação. Bom, então o primeiro processo que nós vamos falar é a condução térmica. É a propagação de calor em que a energia térmica passa de partícula em partícula sem transporte de matéria. Esse processo de transmissão ele ocorre principalmente nos metais, que são os condutores térmicos. Se a gente observar a imagem, ele está sendo aquecido e o calor está passando de partícula em partícula até aquecer a mão da pessoa. Nós temos ainda os isolantes térmicos, que a gente tem como exemplo a água, o gelo, o ar, a lã, o isopor, o vidro, a serragem, a madeira. Esses são exemplos de isolantes térmicos. A aplicação desses isolantes, nós temos o iglu, que é o primeiro exemplo de isolante. O iglu, embora feito de gelo, ele impede que ocorra a condução de calor para o meio externo. Por quê? Porque ele é um isolante térmico, elevando assim a temperatura interna dentro do iglu. No segundo exemplo, nós temos a roupa de frio. Por que eu uso a roupa de frio? Para me aquecer? Não, para reter o calor do corpo. Então, o ar que fica retido entre as fibras dificulta essa condução de calor, certo? Agora nós vamos falar sobre a convecção térmica. A convecção térmica é a propagação de calor com o transporte de matéria. Esse transporte ele ocorre somente nos líquidos e nos gases. Um exemplo que a gente tem é a água no fogo. Quando eu coloco uma panela para aquecer, o que acontece? A água quente na parte inferior, ela é menos densa, então ela vai subir. A água na parte inferior é menos densa, o ar quente sobe. Enquanto a água fria na parte superior, ela é mais densa. Então, esse ar frio, a tendência dele é o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Esse movimento de água quente e água frio é chamado de corrente de convecção. Faz com que a água se aqueça como um todo. Então, o ar quente sobe, o ar frio desce. Essa corrente é chamada de corrente de convecção. Com o passar do tempo, toda a água ela vai o quê? Ela vai se aquecer. O exemplo que nós temos, o primeiro é o ar-condicionado. Para facilitar o resfriamento de uma sala, o ar-condicionado deve ser colocado na parte superior da mesma. Assim, o ar frio, mais denso, desce, enquanto o ar quente na parte inferior, que é menos denso, sobe. Na geladeira, ocorre o mesmo processo. Para facilitar o resfriamento da geladeira, o congelador deve ser colocado na parte superior da mesma. Assim, o ar frio próximo ao congelador, mais denso, desce, enquanto o ar quente na parte inferior, que é menos denso, sobe. Um exemplo que nós temos ainda é a brisa marítima, né? A brisa litorânea, que a gente tem como brisa marítima e a brisa terrestre.
A brisa litorânea, de dia, o ar junto à areia se aquece por ser menos denso. Sobe e é substituído pelo ar frio que estava sobre a água. Assim, forma-se a brisa que sobra do mar para a terra. Esse efeito é chamado de brisa marítima. À noite, nós podemos observar que o ar junto à água agora é mais aquecido. Sobe e é substituído pelo ar frio que estava na areia. Assim forma a brisa que sopra da terra para o mar, que é chamado de brisa terrestre. Por isso que a areia durante o dia é quente e à noite ela é o quê? Ela é fria. O mar, ao contrário, durante o dia ele é frio e à noite ele se aquece. O terceiro processo de transmissão de calor é a irradiação térmica. A irradiação térmica é a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas, principalmente os raios infravermelhos, que são chamados de ondas de calor. Ele ocorre, inclusive, no vácuo. Então, o calor, ele é transmitido do Sol para a Terra, em forma de ondas eletromagnéticas. Um exemplo que nós temos é o efeito estufa. O primeiro que nós vamos ver aqui vai ser a estufa de plantas. A estufa de plantas é feita de vidro, que é transparente à energia radiante do Sol e opaco às ondas de calor emitidas pelos objetos dentro da estufa. Assim, o interior da estufa se mantém a uma temperatura maior que a do exterior. Então, o que acontece? A energia radiante do Sol entra, mas as ondas de calor ela não consegue sair, aquecendo o ambiente interno. O mesmo processo acontece no efeito estufa. No efeito estufa, o que acontece? A radiação solar, ela atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação, ela é absorvida pela superfície da Terra, né, pela superfície terrestre, e aquece essa superfície. Alguma parte dessa radiação solar é refletida para a Terra e a atmosfera de volta ao espaço. Então, essa radiação solar, parte ela volta para o espaço. Mas esse calor, ele não consegue sair totalmente. Parte da radiação infravermelha, que seria o calor, é refletida para a superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois ela é refletida de novo e absorvida pela camada gasosa de estufa, que envolve o nosso planeta. O efeito e o aquecimento da superfície terrestre da atmosfera. Então, nós temos aí o chamado efeito estufa. A onda eletromagnética, ela entra, a luz consegue voltar, mas esse calor ele não consegue voltar. Para encerrar, eu tenho aqui um quadro de síntese de propagação de calor. Então, o calor, ele transfere, né? Ele transfere de um corpo para o outro. Calor é uma forma de energia térmica. Quais são os processos de propagação que nós temos? A convecção, que é só através de fluidos, a condução mais intensamente em sólidos, mas também em fluidos, e a irradiação térmica, que é inclusive no vácuo. Certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula sobre calorimetria.